Desmond Miles é um bartender em Nova York. Ele estava vivendo normalmente a sua vida até que em setembro de 2012 foi sequestrado. Depois de ser submetido a uma traumatizante experiência, ele descobre que seus sequestradores são uma famosa companhia farmacêutica, a Abstergo Industries. Ele passa a ser o rato de laboratório do sinistro Dr. Warren Vidic e de sua assistente Lucy Stillman. Quando não está dormindo, Desmond é testado no Ônibus, uma máquina que pode analisar através do seu DNA as memórias de seus antepassados. Ao reviver as memórias, Desmond descobre que é descendente de uma longa linhagem de assassinos e que Abstergo é a fachada moderna para a Ordem dos Cavaleiros Templários. As duas facções estão em uma guerra secreta há séculos e, enquanto os encapuzados lutam pelo livre-arbítrio, os Templários querem acabar com o caos no mundo, impondo um governo autoritário. A Abstergo precisa das memórias de Desmond para levá-los diretamente ao seu objetivo, que é o seu ancestral Altair Imblahad, e assim chegar a uma memória específica que liga Altair a um misterioso artefato místico. Esse enredo pode parecer uma loucura, mas não só rendeu uma franquia de sucesso, como influenciou e modificou muito do estilo de jogos AAA de mundo aberto. Um jogo com uma história tão peculiar gerou 22 sequências, sem contar quadrinhos, livros, animações, filmes e etc. No vídeo de hoje, nós vamos caminhar pelo Oriente Médio medieval, durante uma época em que a fé, ambições e segundas intenções fizeram explodir uma cruzada violenta e sangrenta em nome de Deus. Sejam bem-vindos ao meu aleatório mundo. O ano é 2007. Eu lembro de estar assistindo um desses programas sobre jogos na TV, mais especificamente no Multishow. E BUM! Uma matéria me surpreendeu. Era sobre um jogo com visuais incríveis para a época e onde o protagonista conseguia usar a verticalidade do mapa ao seu favor. Óbvio que o que realmente me deixava maluco era o fato de ter um assassino árabe medieval que é super estiloso e que conseguia escalar os cenários do jogo. Eu nem sabia o que era verticalidade em jogos, mas cara, como não ficar deslumbrado com o que estava aparecendo na tela? Cenários históricos super detalhados, repletos de NPCs e possibilidades. O diretor de design da Ubisoft Montreal, Philippe Bergeron, explica que Assassin's Creed nasceu no momento em que as pesquisas para construir o novo game do Prince of Persia, o The Two Thrones, começou a tomar uma forma muito maior do que o planejado pela equipe. No decorrer do desenvolvimento, o mar de pesquisas realizadas sobre a Terceira Cruzada fez os desenvolvedores refletirem sobre o quão melhor aproveitado isso podia ser em um enredo maior e bem mais complexo. Então, colocando de uma maneira bem básica, a história ainda teria foco no protagonista, o Príncipe Dastan, porém, como ele ainda seria uma criança no jogo, os jogadores iriam controlar um ou mais personagens que seriam uma espécie de guarda-costas para o garoto. Fora o que já estamos acostumados a acompanhar na série Prince of Persia, o que mais prometia como elemento novo nesse jogo era o fato de que seria de mundo aberto. Pode não parecer hoje, mas naquela época, um game com essa complexidade era uma grande evolução a tudo visto até o momento em jogos. Enquanto vivíamos o misterioso enredo do presente, onde assim como Desmond não sabíamos exatamente o que estava acontecendo ou por que exatamente estava acontecendo, com o ancestral medieval do Desmond, o Altair, o objetivo era claro. Altair era um assassino de alta patente apesar de sua pouca idade, algo que acabou tornando o jovem super arrogante e confiante de uma forma perigosa. Tão perigosa era sua arrogância que acabou levando o jovem a um erro gravíssimo durante uma importante missão. Algo que custou vidas e que comprometeu sua irmandade de assassino. Logo o game se torna sobre Altair, agora rebaixado para a patente mais inferior, perseguindo uma lista de 9 homens perigosamente influentes na Terra Santa. Suas mortes supostamente alterariam os cursos da cruzada e trariam paz para a Terra Santa novamente. Todas essas memórias são acompanhadas por Desmond e seus raptores no tempo presente, sempre deixando um tom de mistério. Qual realmente era o objetivo por trás de tudo aquilo? Com essa premissa, o jogador tem que viajar por 3 cidades presentes no jogo: Acre, Damasco e Jerusalém. Todas fielmente retratadas, grandiosas e bem protegidas.
Obviamente que, se comparadas às reproduções de jogos atuais, estão bem datadas, tanto graficamente quanto em detalhes, porém ainda conseguem agradar visualmente. Além dessas cidades, temos a região que liga todas elas, chamada de reino. Ela é composta de torres, vilarejos, ruínas e por aí vai. Fora, é claro, a fortaleza e vilarejo de Masyaf, que é a sede dos assassinos e também a sua safe house. Mas eu vou explicar isso mais adiante. Bom, para esse vídeo precisamos entender o conceito de verticalidade nos jogos. Vale ressaltar que pode ter inúmeros significados para diversos assuntos, porém em games isso está ligado diretamente à escala de espaços em um jogo e à habilidade e à liberdade do jogador em atravessá-los. Falando de uma forma simplificada, é sobre como o jogador tem liberdade de movimento estendida para planos verticais, através de habilidades do personagem, veículos ou level design. A verticalidade está relacionada ao desafio e à superação de um objetivo. Quando é ascendente, geralmente é um caminho de crescimento. O jogador está passando por uma jornada de superação até o desafio final no topo. A verticalidade descendente, por outro lado, tende a se referir a uma digestão psicológica em si mesma e em seu passado. O jogador está descendo para confrontar e enfrentar algum grande mal que se esconde nas profundezas. Algo até meio religioso. O significado também pode ser negativo, ascendência como idolatria e descida como fuga ou ocultação. O confronto final de muitos jogos é geralmente colocado no final de uma subida, o último andar de uma torre, ou na descida, a caverna mais profunda. Um comentário que a gente vê muito no desenvolvimento de jogos é que um nível é muito plano para um jogo. Durante anos, jogos com níveis verticais usaram simplesmente escadas. O design de 2 andares produzia resultados muito mais positivos. A verticalidade fornece uma nova mudança no fluxo, uma nova dinâmica de como um jogo funciona, dando um novo eixo para você se preocupar. Em vez de verificar o que está acontecendo na sua frente ou atrás, você está olhando para os céus para ver se tem um super soldado voador, ou para baixo de você, se você for o super soldado voador. As verticais extremas permitem uma mudança maciça no ambiente. O Damavand Peak de Battlefield 3, por exemplo, apresenta uma queda de 500 metros e com isso vem uma mudança no ambiente. No topo da queda havia um funil de paisagem natural, uma dispersão de luz de edifícios, alguns deles atingindo alturas de até 50 metros. Ao pular e saltar de paraquedas para a posição do inimigo mais próximo, o ambiente se torna totalmente industrial. Essa mudança de ambiente dá mais oportunidades táticas. O topo do pico era o sonho de um atirador de elite, enquanto a área industrial de usuários de submetralhadoras e fuzis. Em ambientes menos competitivos, a verticalidade pode criar uma sensação de profundidade ou aventura. Em Dark Souls, você está inicialmente viajando para baixo, com lembretes constantes do quão profundo você está através das vistas ascendentes. O exemplo mais intimidante é o Lago das Cinzas, no qual você está cercado por inúmeras árvores gigantes que sobem até onde os olhos podem ver. O efeito vertical é usado para intimidar e assustar. Mais tarde, em Anor Londo, você se sente triunfante tendo viajado para o ponto mais alto do jogo, de onde você pode ver o mundo todo lá embaixo. Os penhascos afiados sendo escalados com um gancho em Uncharted tornam os ambientes mais atraentes para serem explorados. Balançar em seu gancho em um penhasco de 300 metros de altura, com uma queda acentuada abaixo, é emocionante. E as cavernas têm enormes quedas e subidas, todas podendo ser exploradas. Nenhum lugar está fora dos limites com as ferramentas certas, exceto pela clássica barreira invisível que cerca a montanha. A verticalidade é um elemento do jogo que precisa ver a luz do dia no maior número de títulos possíveis. Assassin's Creed trouxe a novidade de livre verticalidade aos games quando possibilitou que Altair transitasse por praticamente qualquer lugar do mapa, seja pelo chão ou pelos telhados das cidades árabes presentes no jogo. Altair pode usar as alturas como vantagem para analisar abordagens para o seu assassinato. Lá de cima, ele pode localizar o seu alvo em meio às multidões, pode escapar com mais facilidade dos guardas quando estiver sendo perseguido e, inclusive, pode encontrar pontos de interesse para investigação nas cidades. Com o artifício da verticalidade, um alto nível de imersão foi alcançado com facilidade, tornando assim mais crível que você estava andando pelas ruas da Jerusalém medieval. Mas não só de parte técnica vive esse vídeo. Vamos falar um pouco do contexto histórico também.
a Terceira Cruzada ou a Cruzada dos Reis, 1189 até 1192. Na década de 1180, o Reino Latino de Jerusalém estava atravessando uma fase tensa. O rei Balduíno IV estava morrendo de lepra e sendo desafiado pelos seus barões, que estavam cada vez mais ambiciosos. Os muçulmanos, se ligando nessa fraqueza, começaram a meter pressão no máximo. Qualquer errinho ia ser catastrófico para a galera cristã. E não demorou muito para dar ruim. O cavaleiro Reinald de Chatillon atacou uma caravana onde a irmã do sultão Saladino estava viajando. Na confusão que deu, o Saladino convocou uma jihad. Depois do Saladino ter tomado Jerusalém em 1187, o Papa Gregório VIII começou a convocar os nobres de toda a Europa para mais um ataque à Terra Santa. Os 3 grandes reis da época ouviram o chamado da igreja: Filipe Augusto da França, Frederico Barba-Ruiva do Sacro Império Romano Germânico e Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. Assim foi construída a maior força cruzada já reunida desde 1095, contando com a participação dos Cavaleiros Teutônicos. O grande exército de Cristo conseguiria a vitória. As memórias de Altair, que Desmond experimenta, são do começo do ano de 1191. Ricardo Coração de Leão recapturou apenas a cidade portuária de Acre para conquistar os muçulmanos. Com uma base de operações estabelecida, os cruzados resolveram marchar para o sul. O seu alvo verdadeiro é Jerusalém, que pretendem recapturar para o cristianismo. Porém, as forças muçulmanas estão se reunindo nas ruínas de Arsuf, pretendendo fazer uma emboscada aos cruzados e impedir que alcancem Jerusalém. Enquanto Ricardo e Saladino combatem um ao outro, os homens deixados para governar em seus lugares começam a tirar vantagem de suas posições de poder. Ao longo da trama, Altair descobre que seus alvos são definidos mais do que apenas por um interesse compartilhado no ganho pessoal, mas está no fato dos templários terem como objetivo a união de toda a humanidade sobre uma causa comum. Isso é maravilhosamente ilustrado nos diálogos pós-morte com os seus alvos. Let go your burden. I'll rest now, yes. The endless dream calls to me. But before I close my eyes, I must know what will become of my children. You mean the people made to suffer your cruel experiments? They'll be free now to return to their homes. Homes? What homes? The sewers? The brothels? The prisons that we dragged them from? You took these people against their will. Yes. What little will there was for them to have. Are you really so naive? Do you appease a crying child simply because he wails? But I want to play with fire, Father. What would you say? As you wish. Then you'd answer for his burn. These are not children, but men and women full grown. In body, perhaps, but not in mind, which is the very damage I sought to repair. I admit, without the piece of Eden, which you stole from us, my progress was slowed. But herbs, mixtures, and extracts, my guards are proof of this. They were madmen before I found and freed them from the prisons of their own minds. And with my death, madmen they will be again. You truly believe you were helping them? It's not what I believe. It's what I know. Quando um dos alvos principais é morto, ele tem algo equivalente aos seus minutos finais ou últimas palavras, onde ele coloca em evidência os motivos de suas ações e sua visão sobre os acontecimentos da Terceira Cruzada. É uma discussão ideológica entre inimigos mortais, algo tão bem construído que rende momentos filosóficos que te colocam para refletir. Outra coisa que eu amo nesse jogo, já naquela época eles conseguiram caracterizar muito bem cada cidade e te fazer sentir a diferença não só de região, como de facção dominante de uma cidade. Em Acre, temos um mapa que passa perfeitamente a ideia de uma cidade europeia. Uma cidade bem guardada por soldados cruzados, com uma arquitetura mais gótica, uma população mais composta de pessoas caucasianas e com vestimentas europeias.
Até mesmo a paleta de cores da cidade é mais acinzentada, com o bônus da névoa que paira pela cidade em consequência da mesma ser portuária. Já em Damasco é o oposto de tudo isso. Afinal de contas, ela pertence a uma facção rival aos cruzados. Ali temos tudo o que caracteriza a cultura islâmica, desde sua arquitetura completamente árabe até a população na rua com suas burcas e vestimentas de tecidos coloridos chamativos. A cidade exala cores quentes para ser mais exato. As ruas são superlotadas com vários mercadores pelos becos, gritando em alto e bom som os valores de suas mercadorias. Miseráveis guardas jihadistas, peregrinos e muitos outros tipos de NPCs preenchem o cenário de vida. Jerusalém é onde unimos esses dois mundos. No período onde o game se passa, a cidade havia sido tomada por Saladino há pouco tempo. Sendo assim, temos um grande choque cultural. Apesar da cidade agora estar sob o domínio islâmico, ainda conseguimos ver muito das características europeias, decorrentes do domínio do governante anterior, Balduíno IV. Inclusive, conseguimos ver um equilíbrio entre cores quentes e frias, que ilustram muito bem isso. Os pontos turísticos estão lá, Muro das Lamentações, a Cúpula da Rocha, e apesar dos gráficos da época, está tudo muito bonito. A diversidade da população também não passa despercebida. É algo que eu amo muito nesse cenário do mapa. Existem outras localidades no mapa, como o Reino. Devido à época em que o jogo foi produzido, é o local onde mais podemos notar limitação. Por se tratar de um período de guerra, poderíamos esperar constantes conflitos pelo mapa, entre cruzados e islamistas. Porém, tudo o que encontramos são vilas ocupadas por diferentes facções. Vilas um tanto parecidas umas com as outras, mas bem feitas. Já Masyaf, a vila e fortaleza dos assassinos, é um ambiente muito parecido com uma safe house, como eu disse anteriormente. Apesar de termos em cada cidade um santuário de descanso, o local que voltamos para descobrir o nosso próximo destino é Masyaf. A movimentação do personagem e a física de escalada é o que muito me agrada. Conseguimos sentir o peso do personagem e de suas vestes e equipamentos em sua movimentação. Sua escalada devagar e cautelosa também passa uma sensação de realidade incrível. Definitivamente, a trilha sonora do primeiro jogo da franquia está longe de ser a melhor dentro da saga, mas ainda assim tem muita personalidade. Jasper Kidd, que viria a ser eternizado em Assassin's Creed 2 por Ezio's Family, aquela música que todo mundo tem na cabeça, as músicas têm um estilo que mistura ritmo cultural, techno e épico, fora que passa um quê interessante de mistério e reflexão. Apesar de fazer parte de uma irmandade, a jornada de Altair é bem solitária e autorreflexiva, e muito da trilha sonora transmite isso. City of Jerusalem, por exemplo, tende a misturar um estilo árabe com cânticos em latim, fazendo referência ao catolicismo e à dualidade das facções na cidade. Spirit of Damasco já apela para um estilo mais épico árabe, para passar aquela ideia de grandiosidade da cidade sob o poder de Saladino. A minha preferida é Meditation of the Assassin, que passa toda a tensão da concentração ao se aproximar do seu alvo.
Ela é meio tribal, com umas pitadas de graves de instrumentos de percussão, como se fosse a trilha sonora de um predador se aproximando da sua presa. De certa forma, ela de fato é. No geral, a trilha sonora funciona muito bem para o jogo, mesmo não tendo nenhuma track que se destaque grandiosamente na memória dos fãs. O combate do jogo é simples e cinematográfico, mas antes de tudo, vamos nos atentar às formas oferecidas pelo jogo para eliminarmos os nossos inimigos. Uma espada, adaga, faca de arremesso e a famigerada Hidden Blade, que, como o nome diz, é uma lâmina escondida, mais especificamente no antebraço dos assassinos. O combate consiste em contra-atacar nos momentos certos. Quando Altair não tem outro caminho a seguir além da violência, normalmente ele se vê cercado de inimigos. Nessa situação, o combate se resume apenas a defender e contra-atacar nos momentos exatos, assim realizando uma cena de execução. Claro que o jogador pode simplesmente atacar com a clássica tática de esmagar botões, mas não será tão efetivo e provavelmente você vai morrer bastante. O stealth clássico normalmente acontece quando você está se escondendo, camuflando, oculto no meio da escuridão, em silêncio, desligando as coisas que podem te detectar e usando distrações inanimadas para esconder a sua presença. O social stealth é quando você está usando uma multidão ou disfarce para esconder a sua identidade. Ambos podem se sobrepor e atingir o objetivo de que um oponente não saiba que você está lá. O truque no social stealth é que eles podem estar cientes da sua presença, mas simplesmente não te identificam como uma ameaça, porque você se passa por alguém que deveria estar lá. Altair usa muitos elementos de social stealth ao seu favor, como por exemplo, multidões, se misturar aos monges e sacerdotes, já que as suas roupas combinam e são muito parecidas, utilizar cabines para se esconder e por aí vai. Em toda a cidade em que Altair chega, ele deve buscar informações de seus alvos e para isso ele deve seguir e escutar conversas, intimidar e arrancar informações de informantes, roubar informações de bolsos alheios e tudo isso já era possível no primeiro jogo da série. Apesar de ser um jogo que já pode ser considerado como datado, o primeiro título dessa franquia de sucesso merece ser visto como o feito de uma época da Ubisoft. Nele, é modernizado todo o conceito de verticalidade, conteúdo histórico bem apurado e principalmente o social stealth. Assassin's Creed é um feito que merece reconhecimento e principalmente um feito que pede por um remake.